Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 183. Essa aula aqui é a continuação da nossa aula da semana passada e nós estamos estudando sobre Efésios capítulo 6, onde a gente está vendo juntas sobre a armadura de Deus, tá? Se você está aqui pela primeira vez, não tem problema, vou deixar o replay da aula da semana passada lá nos grupos para você poder acessar, tá bom? Por favor, fala pra mim, você que tá aqui ao vivo, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí pra você. E depois, você já escreve pra mim aqui nos comentários se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Vou dar bom dia aqui pras meninas que estão ao vivo comigo. Bom dia, Bruna, bom dia, Marta. Marta Paula, bom dia. Ana Paula, Joyce, Vanessa, sejam bem-vindas. Fala pra mim, tá? Se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Ó, Marta colocou tudo ok. Beleza, obrigada, Marta. Agora, vocês vão fazer igual a Dani, tá? A Dani já colocou aqui que ela é aluna novata. Coloca o seguinte, ó. Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e do lado dessa hashtag, você coloca qual é a cidade que você tá me assistindo, tá bom? Vanessa também tá pela primeira vez. Seja bem-vinda. Deise já é veterana. Bom dia, Thaís. Bom dia, deixa eu ver quem mais. Meire, seja bem-vinda. Nayara, Maria, bom dia. Tudo ok, beleza. Deixa eu ver quem mais. Meire, novata. Show, coloca aí pra mim, certo? Madá, acho que é Madá Mooca. Depois coloca pra mim seu nome. Novata, lá de São Paulo. Deise de Simões Filho. Joyce, lá de Minas. Kelly Cristina, primeira vez, Aparecida de Goiânia, seja bem-vinda. Eita, os comentários de vocês estão super rápidos. Natiele de Goiânia, Vanessa do Rio de Janeiro, quem mais? Deixa eu ver. Dani, São José dos Quatro Marcos. A Mar colocou, ó, novata também de Limeira, São Paulo. Então, você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, tá? É Madá de Madalena, entendi. Flávia, novata, de São Paulo também. Andresa tá aqui no Ceará, pertinho de mim, ali em Caridade, uma cidade aqui mais ou menos perto, né? Nayara tá em Goiânia. Marta, ó, lá no interior de São Paulo. Então, ó, você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui, gratuita, no meu Instagram. E importante, fica comigo até o final dessa aula, que eu tenho uma surpresa. Algo muito bom para contar para vocês que a gente vai ter no mês de março, bem na primeira semana, tá? Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Para você que tá aqui comigo pela primeira vez, deixa eu me apresentar para você. Deixa eu só pausar aqui a música antes. Pronto. Gente, eu me desconcentro, uma parte da minha cabeça fica querendo cantar a música, aí eu me confundo. Você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila, sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós somos pais do Asaf, nós também somos pastores auxiliares na Seven Church e também a gente tem a nossa empresa, tá? Que é a Academia de Vida Abundante. É por causa dessa empresa que eu tô aqui, né? Ela que proporciona eu estar aqui com vocês. E aí, na nossa empresa, a gente tem alguns setores, como é que eu posso dizer, ramos de trabalho. E aí, um deles é esse aqui, esse trabalho que eu desenvolvo com você, que é o quê? Estudo da Bíblia para mulheres. Então, assim, é bem específico, é bem sobre a Bíblia e é só Clube da Luluzinha. Porque, né, a gente tem os nossos desafios enquanto mulheres, aquilo que Deus tem para a nossa vida, os propósitos de Deus, o nosso papel. Então, aqui é eu, Pri, falando direto com você, que é mulher. Às vezes, dia desse, um amigo nosso chegou e disse, pastora, eu queria entrar lá no seu curso. Eu disse, mas é só para mulher. Então, aqui, o meu foco, o meu papel é ensinar você a ser uma mulher mais sábia através do estudo da Bíblia. Opa, desculpa. Então, tudo que a gente faz aqui é baseado na palavra. Cada stories, cada post, cada aula que eu faço com vocês, cada curso novo que a gente lança, tudo sempre baseado na palavra de Deus. E aí, pra gente começar a nossa aula, eu já quero lembrar pra você, falando em Bíblia, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho para você anotar, que tem muita coisa para você aprender aqui comigo hoje. E aí, pensando aqui no estudo da Bíblia, você tem algumas formas de começar o seu estudo comigo.
Você pode começar aqui nas nossas aulas gratuitas, tá bom? A gente tem muito conteúdo gratuito para você aproveitar. A gente tem aqui no nosso Instagram muitos posts, vídeos menores, né? O conteúdo mais rápido. A gente tem o nosso canal do YouTube, que tem várias aulas lá. Só para você ter uma ideia, a gente está na aula de número 183 hoje. Então tem muitas aulas lá no nosso canal para você assistir, para você estudar comigo. Além disso, você pode vir para os nossos cursos avançados. Todos eles são baseados na Bíblia, mas eles resolvem questões específicas. Então, a gente tem o combo da sabedoria, que é o primeiro passo de todos, que eu indico para vocês começarem por ele. É o mais acessível também, em termos de investimento, tá? A gente tem o novo que a gente lançou, que é o Batalha Espiritual. Vou falar mais sobre ele para vocês durante essa aula, que é baseado todo nesse livro aqui. São aulas em que a gente estuda capítulo por capítulo desse livro aqui lindo, ó, de C.S. Lewis, tá? A gente tem vários cursos avançados. Tem o Leia Mais e Melhor, tem mentorias também. Tudo sempre pensado para ajudar você a desenvolver alguma área da sua vida e sempre baseado na palavra de Deus, certo? Então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Mas antes disso, eu preciso que você me faça um grande favor. Que você pegue, aqui embaixo ó, vai ter 3 pontinhos. Você vai clicar, vai aparecer um triângulo parecendo um aviãozinho de papel. Você vai clicar e vai compartilhar essa aula com as suas amigas. Pri, manda para todo mundo, para todas as suas amigas. Pode mandar para todo mundo, por quê? Todo mundo precisa entender melhor sobre batalha espiritual. A gente já viu na aula passada que, independente se você acredita ou não no sobrenatural, no reino de Deus, se você acredita ou não que o inferno existe, independente de qual seja o seu posicionamento em relação a isso, o mal existe, o inferno existe, os demônios existem e eles estão em uma luta constante para conquistar o meu e o seu coração, para tragar a nossa alma, para destruir a nossa vida. Lá em João, tinha dado branco. João 10:10, Jesus ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, na aula passada, a gente já viu que existe essa batalha, a gente já viu qual é a necessidade da gente se preparar para essa batalha, e só um resumo aqui para a gente ter consciência. Vamos lá. Quer a gente, quer eu e você, quer a gente acredite ou não, a batalha existe. A guerra está aí deflagrada. Você pode escolher continuar sem se preparar para essa batalha, sem entender o que é que a palavra de Deus fala para a gente sobre isso, sem ter conhecimento, sem saber usar bem as armas espirituais que Deus te deu, tá? Ou você pode escolher se preparar. Dependendo de qual for a sua escolha, dependendo de qual for o caminho que você vai ter, você vai correr mais risco ou menos risco. Então, coloca aqui para mim o seguinte, já me responde aqui nos comentários. Você quer ser uma mulher preparada ou uma mulher despreparada para a batalha espiritual? E aí, gente, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, nós travamos batalhas em várias áreas da nossa vida e a gente se prepara para elas. Por exemplo, aí no seu trabalho, você provavelmente se preparou para esse ramo que você exerce, para esse lugar que você está. Você estuda, você se renova constantemente, você busca estar sempre, né, adquirindo novos conhecimentos e isso está certo. Por quê? Porque você quer estar preparada para entregar o seu melhor no seu trabalho. A gente faz isso, né, com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente faz isso no trabalho, em vários aspectos da nossa vida. A gente faz isso quando vai ter filho, a gente faz isso, a gente procura ser treinada em tudo. Mas na nossa vida espiritual, que é aquela que planta sementes que duram por toda a eternidade, a gente muitas vezes está perdendo tempo. Graças a Deus que aqui, né, nessa aula só tem mulher que quer estar bem preparada, que quer estar bem, como é que eu posso dizer, fortalecida aí no seu coração. Então, na semana passada, nós estamos estudando, tá? Abre aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Eu vou já ler com você do versículo 10 ao versículo 18. E aí, só para você lembrar, na aula da semana passada, nós já vimos sobre o cinturão da verdade, ok?
que é aquele que protege aqui, né, os órgãos vitais. A gente já viu sobre a couraça da justiça, que é colocada aqui no peito, né, do soldado. E a gente já viu sobre os pés calçados no Evangelho da Paz. Pri, eu não estava aqui na semana passada, eu não vi a aula da semana passada. Calma. Não se preocupe, que lá no nosso grupo de avisos, é um grupo que tem assim, conteúdos Pri, tá bom? De tarde, quando eu liberar o replay aqui dessa aula da segunda parte, eu vou colocar junto a primeira parte. Pri, eu não estou nesse grupo. Calma, também não precisa se preocupar. Assim que terminar aqui a aula, eu vou liberar um stories com o link para você entrar nos nossos grupos de conteúdo, grupos de aviso, tá bom? Então, vamos lá rever o nosso texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha letra, pronto. Versículo 10, ok? Essa versão que eu tô lendo, gente, é na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, beleza? Então, vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas Eita, sai espírito do gago. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí agora, no versículo 13, ele vai descrever qual é essa armadura que Paulo diz que a gente precisa vestir ela por completo. Só um adendo aqui. Por exemplo, se você estiver com toda a armadura, mas a sua cabeça não estiver protegida com o capacete da salvação, você está correndo risco do mesmo jeito. Então, a armadura tem que estar completinha, tá bom? Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. E aí ele vai falar, ó, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que é o terceiro item. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele encerra no versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo está aqui descrevendo para a gente a armadura que nós, como cristãs, bem preparadas, cientes da batalha espiritual, nós precisamos usar. Pri, o que acontece quando eu não estou preparada para a batalha espiritual? O que acontece quando eu não estou vestida com a minha armadura? Você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. E o nosso inimigo, gente, ele não é aquele inimigo assim, né? Ai, tadinha, tá ali despreparada, tá fraquinha a bichinha. Não, vou deixar ela respirar, né? Vou deixar ela melhorar para poder atacar. Não, pelo contrário. Quanto mais fraca nós estivermos da nossa fé, quanto mais desprotegido estiver o nosso coração, mais ele vai vir pra cima da gente com tudo. Ele é zero piedoso, tá? Ele não tem o menor pingo de piedade, não tem escrúpulo, não tem nada. E tudo que ele puder fazer para destruir você, a sua vida com Deus e a sua família, ele vai fazer, ok? Então vamos lá. Qual é o quarto item que a gente precisa da armadura dentro da batalha espiritual? É o escudo da fé. E aí ele vai dizer aqui no versículo 16 que esse escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o nosso inimigo ele vem na nossa direção com flechas, com dardos inflamados espirituais para atingir o nosso coração. Enquanto eu estava escrevendo essa aula, eu me lembrei na mesma hora, lá do Salmo 91, que ele diz assim, olha, Senhor, que o Senhor me livre, me guarde
né? Da peste que anda de dia, do espírito que assola ao meio-dia, dos dardos, das flechas inflamadas do maligno. Então, ele está sempre soprando uma flecha para o seu coração. E aí, gente, ele vai usar de todas as formas. Pri, como é que podem ser essas flechas? Desânimo, medo, ansiedade, insegurança. Pode ser por uma notícia que você escute, uma pessoa despreparada ou uma pessoa, né? Eu sempre prefiro pensar que a pessoa não tem noção do que ela tá falando. Mas, infelizmente, às vezes também é uma pessoa mal intencionada que vai lá, libera uma palavra ruim na sua direção, te trata mal. E aí, gente, isso vira uma flecha, uma seta que entra no seu coração. Só que o que ele diz que tem nesse dardo? É um dardo inflamado. É um dardo que está ali como se fosse assim envenenado, que quando ele penetra, ele vai contaminando todas as áreas da nossa vida. Então, se você não arranca logo esse dardo, né? Ai, Pri, tava com o meu escudo da fé abaixado, o dardo veio e penetrou aqui no meu coração. E agora, você precisa passar pela dor de arrancar esse dardo. Senão, ele vai contaminar toda a sua vida. Saindo da analogia e pensando na vida real, é o seguinte: é quando alguém magoa você e você permite que aquela mágoa permaneça lá dentro do seu coração. Que aquela palavra literalmente maldita, no sentido de ter sido dita do jeito errado, na hora errada, com conteúdo errado, você permite que aquilo crie raiz no seu coração. Pri, como eu posso evitar, combater esse tipo de coisa entrando no meu coração? Como eu posso proteger o meu coração, tá? Com o escudo da fé. E a fé, gente, o que é? Tá lá em Hebreus, né? É a certeza daquilo que nós não vemos. E muitas vezes a gente tem mais fé naquilo que a pessoa fala ao meu e ao seu respeito, naquilo que as pessoas fazem, do que fé naquilo que está na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que eu e você, nós somos tão valiosos, a gente vale mais do que o ouro do mundo todo. Por quê? Porque o Filho de Deus veio, se fez em carne, morreu na cruz, se entregou no nosso lugar para comprar a nossa vida. Logo, por causa do sangue de Cristo, a gente se torna valiosa. Isso, resumidamente, bem resumidamente, é uma verdade que está aqui na Bíblia. Aí chega uma pessoa que olha para você e diz assim: você é feia, você não vale nada, você não presta para nada, você não serve para nada, você é uma mulher inútil e por aí vai, tá? E aí você acredita mais na palavra de alguém que às vezes nem conhece você direito, não foi quem te criou, não foi quem gerou você, não é uma pessoa que tem autoridade. Você acredita mais nessa palavra do que naquilo que Deus fala ao seu respeito. Então, nós precisamos ter fé. A fé é o escudo que nos protege do ataque. E como a Madalena lembrou aqui, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé para tudo que você vai fazer na sua vida. Você precisa ter fé, tá? Principalmente para quê? Para agradar a Deus e para se defender. Então, Pri, como que eu vou crescer na fé? Como que eu vou ter um escudo mais forte? Pensa comigo. Fé, gente, ela é algo que está conectado à confiança. Então, por exemplo, se o meu marido diz para mim: amor, eu vou ali e vou trazer o almoço, eu tenho fé, mesmo sem ver, né, que aquela comida ali já chegou, que o pedido já foi feito, mesmo sem ver o entregador chegando, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque eu conheço meu marido e confio nele. Ó, como é, amor? Gente, ele tá aqui do lado, é o comentarista oficial da live, tá aqui do lado emitindo comentários, por isso que eu me distraí, perdão. Tô usando aqui o exemplo, né? Mas, gente, a fé é você confiar na pessoa. Ela diz pra você que vai fazer algo e você confia, né? Quando você não tem fé em alguém, quando você não acredita ali naquela pessoa, quando você não confia, ela te promete algo, ela fala que vai fazer, ou ela fala que ela é, ou ela fala que ela tem, e você fica igual Tomé, né? Beleza, acredito, vendo. E aí, muitas vezes, a gente erra na nossa fé com Deus porque a gente não conhece profundamente a Deus. Pri, como que eu faço para aumentar a minha fé? Vamos lá em Romanos ele diz o quê? A fé vem pelo ouvir
e o ouvir da palavra de Deus. Por que que ele fala da palavra de Deus? Porque a Bíblia, a gente vai já falar sobre ela, que é uma das armas que Deus deixou pra gente. A Bíblia é o lugar que Deus escolheu, a forma como ele escolheu para se revelar a nós, para revelar o caráter, a vontade, os planos dele para nós. Tudo que Deus quer mostrar para você a respeito dele tá aqui. Ai, Pri, eu quero uma revelação de Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu vou plantar bananeira, eu vou passar a noite acordada orando, eu vou para cima, eu vou para baixo. Você pode fazer tudo, mas se você não pegar a sua Bíblia, não abrir a Bíblia e não for estudar, não for sentar com o Espírito Santo de Deus e pedir, Espírito Santo, me dá a revelação aqui, você vai ter uma fé fraca. E ter uma fé fraca significa você ter um escudo que não te protege dos ataques do mal. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você tem fé. Todo mundo entendeu aqui sobre o escudo da fé? Coloca aí o símbolo do foguinho. E aí, gente, um detalhe aqui, né? A gente fala que quer ter mais fé, a gente fala que quer estar preparada, mas quantas vezes a gente fala para Deus, ai Deus, eu não vou ler hoje a Bíblia não, porque eu tô sem tempo. Ai não, Deus, eu não vou investir tempo, investir dinheiro, comprar materiais para estudar a Bíblia, porque tô aqui sem tempo, tô muito corrida, não vou fazer isso agora. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer mais de Deus, de aprofundar mais o nosso relacionamento com Ele, e aí a gente, né, finge que não é com a gente, não tá nem aí, passa, deixa pra depois. E muitas vezes, por causa desse deixa pra depois, a nossa fé fica enfraquecida e a nossa vida sofre ataques. Quinto ponto, tá? Da armadura de Deus. A gente já viu aqui hoje sobre o escudo da fé para apagar, para evitar que as flechas de Satanás atinjam o nosso coração. O capacete da salvação está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete da salvação. E aí depois ele vai falar da espada. O capacete, gente, claramente ele vai proteger aqui, ó, sua cabeça. E aí ele protege a nossa mente do quê, Pri? Das mentiras de Satanás. Você já colocou lá atrás, a gente viu na aula passada, o cinturão da verdade que protege aqui os órgãos vitais. E aqui, gente, é como se fosse, ó, o cinturão da verdade colocado aqui, é como se protegesse órgãos vitais, está muito conectado na Bíblia que a sentimento, a emoção, protege as nossas emoções. Só que a gente também precisa proteger o quê? A nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Por quê? Se a sua mente ela não tiver um padrão de pensamento saudável, você vai ficar doente nas suas emoções. Então, por exemplo, muitas vezes, por que a gente fica com o coração ansioso? Tendo sintomas de ansiedade, deixando a ansiedade dominar o nosso coração. Porque a nossa mente está muito focada no futuro. Você está usando a sua mente para habitar, para estar num lugar que não é saudável, que você não tem controle, e isso gera ansiedade. Quando você, por exemplo, ocupa a sua mente com muitas coisas do passado, fica remoendo o passado, indo lá atrás, indo e vindo, existe uma maior probabilidade de você também desenvolver depressão. Então, a Bíblia, gente, já falava há milhares e milhares de anos daquilo, né, que os neurocientistas, parecendo assim que descobriram a pólvora, vem falando há alguns anos. Então, a maior batalha que a gente enfrenta, ela começa aonde? Na nossa mente. Se você perde a batalha espiritual aqui na mente, fica muito mais difícil de ganhar ela no mundo real. A primeira derrota começa aqui, quando Satanás ele vai plantando mentiras dentro do nosso coração. Para quê? Ele planta essa semente de mentira para distorcer a nossa visão sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Quando ele distorce a nossa visão sobre quem Deus é, ele enfraquece a nossa fé, ok? Quando ele distorce a nossa visão sobre quem nós somos, ele rouba a nossa identidade e destrói o nosso propósito. Ele não quer que a gente entenda o que é a salvação e o que é viver debaixo da unção da salvação. Então, na prática, o que acontece?
Você vai, entrega a sua vida para Jesus, você vai na igreja, você começa a conviver com Deus, você começa a ler a sua Bíblia, só que Satanás, ele planta na sua cabeça, por exemplo, a semente mentirosa da culpa. A semente mentirosa da rejeição, de que você não é amada, você não é digna, você é culpada, que não tem mais jeito para a sua vida. E aí essas mentiras, se você não está usando o capacete da salvação, não vai funcionar. Eu lembro que é tipo uma coisa que acontece, eu não sei se acontece aí na cidade que você mora, mas aqui no Ceará, né, que é onde eu moro, nas cidades do interior, o que acontece? A galera anda muito de moto, é muito comum andar de moto, e eles botam o capacete no cotovelo. Se acontece um acidente, a pessoa que está com o capacete no cotovelo, ela vai ter mais ou ter menos risco de ter um problema na cabeça, de ter um traumatismo craniano. Pensa aí comigo, olha o raciocínio. É a mesma coisa que a gente faz com o capacete da salvação. Nós recebemos a salvação e aí a gente fica feito besta usando o capacete no cotovelo, no lugar errado. Então, a salvação de Deus, a obra que Jesus fez por nós na cruz, nós precisamos entender o que ela faz por nós, por que é que Jesus fez isso e colocar isso sobre a nossa mente. Pri, como que eu faço para proteger a minha mente dessas palavras? Tem alguém que colocou aqui, Pri, na minha mente o inimigo fica dizendo que eu sou fraca, que eu sou pecadora, que eu não presto para Deus. E tudo isso que ela colocou aqui são o quê? Meias verdades. Onde é que está na Bíblia? A Bíblia diz que nós somos fracas. Em lugar nenhum na Bíblia diz que nós, por nós mesmos, nós somos fortes. A Bíblia também diz que a gente é pecadora. A Bíblia também diz que a gente não presta. Isaías vai além. Ele diz que eu e você, a gente não passa de um pano podre. Sabe aquele pano de chão que ficou assim tão sujo que não adianta mais lavar? Trapo de imundície? É isso que a Bíblia diz sobre mim e você. Só que isso é a metade da história. A outra metade é, apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa sujeira, Jesus nos amou. E aí, se você não tem a sua mente alimentada com a palavra de Deus, que é o próximo item que a gente vai ver aqui, que é a espada de Deus, a mentira de Satanás, ela vai sendo plantada. Por quê? Você não tem argumentos na sua mente para rebater. Então, por exemplo, quando alguém chega e diz assim, você não presta para nada, você não é ninguém. O que é que eu posso responder? Eu posso me doer, eu não sou ninguém. Ou posso olhar para a pessoa e dizer, eita, é verdade, é porque tu nem sabe o quão pecador eu sou. Mas deixa eu te dizer, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus me ama. Apesar de todas essas falhas, apesar de toda a minha inutilidade, Jesus escolheu morrer na cruz por mim e por você também. Então, o que a gente precisa fazer para proteger a nossa mente? É aquilo que eu estou todos os dias de manhã, faça chuva, faça sol. Tô lá nos stories perguntando para você. Já alimentou a sua mente hoje? Já colocou comida certa na sua cabeça? Porque, gente, eu não vou mentir para vocês. Tem uma galera que quer combater esse tipo de pensamento, que é um pensamento destrutivo, tá? Falando só a parte boa da Bíblia. Só de, coisinha fofa, você é amadinha. Você é muito linda. E, inclusive, eu tô estudando aqui, né, já lendo um livro aqui de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que justamente no capítulo de hoje ele disse assim, não existe possibilidade, não tem como você receber do consolo sem antes você entender, tá? Qual é a razão do seu pecado, qual é o motivo da sua doença e qual é o remédio que você precisa. Eu nunca, jamais vou dizer aqui pra você, vou falar pra você só das promessas, só das coisas boas. Nós precisamos ser cristãs que conhecem a Bíblia, a verdade por completo. E isso, gente, você não pode entregar a sua mente, o seu coração, na mão de outras pessoas. Como assim, Pri? Você não pode terceirizar a sua fé. Você precisa ser como os cristãos lá de Bereia. O próprio apóstolo Paulo foi lá, já reconhecido como homem de Deus, um homem cheio de autoridade, foi ensinar para eles sobre a Bíblia. E o que é que Paulo diz?
que tudo que ele falava, eles abriam a Bíblia, né? E iam conferindo se tudo que Paulo falava estava de acordo com a palavra de Deus. Você é a responsável por manter, tá? A sua mente a salvo. Eu, Pri, aqui posso te dar as instruções, posso te falar como fazer, mas ninguém, senão você, junto com o Espírito Santo de Deus, vão proteger a sua mente. Ninguém, além de você, é responsável por guardar o seu coração. Então, eu vejo muitas pessoas feridas, tristes, né? Com vontade de desistir, por quê? Elas não tinham essa consciência, não guardaram o coração, acharam que era a irmã do círculo de oração, o pastor, o pai, a mãe, o marido que tinha que guardar o coração dela. E como todas essas pessoas são falhas, eles precisam focar, né, em guardar nem que seja o coração deles, para poder instruir, para poder ajudar você. Em algum ponto essas pessoas decepcionaram. E aí essa pessoa, essa mulher que não guardou bem o coração dela, que não protegeu, que não guardou a mente, tá? Ela se torna uma pessoa vulnerável. Então, Deus, ele olha para você e nele ele tem a sua verdadeira identidade. Pri, quem é que eu sou em Deus? A Bíblia diz que em Deus todo o nosso pecado foi perdoado. Toda a nossa dívida foi paga. E aí, você que era escrava do pecado, você que pertencia ao reino das trevas e que tinha uma condenação certa para a morte eterna, você foi tirada do reino das trevas para o reino da luz. Você deixou de ser escrava do pecado para ser adotada na família, para ser como filha. Então Deus, ele está olhando para você hoje e ele não define você de acordo com o seu passado, de acordo com o seu pecado. Deus olha para você e ele pensa naquilo que ele criou você para ser. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho. Só essa parte da mentalidade daria toda uma aula extra aqui para vocês, beleza? Então, você precisa, vamos lá, você precisa usar o escudo da fé para proteger aqui o seu coração. Você precisa usar o capacete da salvação protegendo a sua mente. E o último item que a gente tem aqui é qual? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu concordo com Paulo de ter deixado a espada por último, porque para mim, né, o melhor vem no final, que é a Bíblia. Pri, por que a Bíblia é o item mais importante da armadura? Porque ela é uma arma de defesa e de ataque. A gente já viu as verdades da Bíblia sendo usadas como defesa aqui, ó, na nossa mente, para proteger o nosso coração. Então pensa comigo, quando Jesus foi tentado por Satanás, quando Satanás apareceu lá, diante dele cara a cara, Jesus, ele enfrentou Satanás com o quê? Ele disse assim, não, peraí, Satanás, eu vou cantar aqui uma música celestial. Não. Ele não gravou vídeo no YouTube, ele não cantou música celestial. Ele fez o quê? Jesus, ele declarou aquilo que estava na palavra. E não por coincidência, Satanás usou a palavra, ele ia sempre falando metade de um versículo, distorcendo uma verdade da Bíblia, que estava lá no Antigo Testamento, para falar para Jesus fazer algo, né? Ele diz assim, se você é mesmo filho de Deus, se atire daqui de cima e vamos ver se ele vai jogar, se os anjos vão vir em teu favor. O que ele estava citando? Estava citando Salmos. Aos seus anjos dará ordem, né? Para que eles estejam ali guardando os seus escolhidos, guardando os seus filhos. Então, Satanás, gente, eu quero que você entenda o seguinte. O diabo, ele conhece mais a Bíblia do que todas nós juntas. Ele sabe ela de trás para frente. A questão é que ele usa para fazer o mal. Ele usa para distorcer. Satanás, ele não vem todo vestido de pecado, né? Com uma seta vermelha. Sou eu, o pecado, cheguei aqui para destruir você. Não. Ele vem na sua vida com sutilezas, com meias verdades, né? No formato de quê? Falsos amigos, falsas verdades, falsos prazeres, coisas que parecem ser boas, mas que lá na frente a consequência vai ser ruim. Ele chega para você, na hora da sua fome, ele faz como ele fez com Esaú, coloca ali um prato de lentilha na sua frente para você cair. E muitas de nós temos caído. Por quê?
A Bíblia diz o quê? O meu povo perece, ou seja, é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê, Pri? De quem Deus é e da palavra de Deus. Então, ó, a Alice estava até colocando aqui, ó, Jesus sempre respondia a ele assim, como está escrito, e aí Jesus ia lá e falava o versículo referente para combater. Então, a Bíblia, ela é a nossa arma mais importante. E a questão aqui é, você consegue manejar bem a palavra de Deus? Você consegue usar a Bíblia da forma correta? Porque eu já vi pessoas que usam a Bíblia como arma de ataque, mas não contra o inferno, como arma de ataque contra outras pessoas. Para destruir, né? Usam a Bíblia para apontar o pecado de outras pessoas, para criticar, para destruir a fé de outras pessoas. Então, a gente precisa aprender, como Paulo fala para Timóteo, a manejar bem a palavra da verdade, a usar ela da forma correta. Você sabe manusear bem a Bíblia? Né? Para você refletir. Tinha até uma brincadeira que eu brincava muito, coloca aí pra mim se você conhece, que era assim, espadas para o ar, quando eu era criança. Que a gente colocava a mão lá em cima, bem alto, a Bíblia, né, com a mão esticada. E aí a pessoa que estava dirigindo a brincadeira falava um versículo da Bíblia e a gente tinha que ir correndo, procurar aquele versículo e a pessoa que acertasse mais rápido, né, ganhava aquele ponto. Então, normalmente usavam Naum, Amós, Abacuque. E aí, né, quem conhecia, quem manejava bem a Bíblia, quem já sabia ler bem a Bíblia, já conhecia a sequência dos livros, ia mais rápido. Então, era uma brincadeira ali, né, quando a gente era criança, como metáfora, mas é muito verdade. Tem gente que não sabe nem que existe o livro de Naum na Bíblia. Abacuque a gente sabe, né, que a gente canta a música Ainda que a Figueira Não Floresça, a gente já sabe que ela vem lá de Abacuque. Mas não conhece as histórias, não sabe o teor. Como que você vai viver da promessa se você não conhece o princípio? Como que você vai conhecer profundamente a vontade de Deus se você não se dedica ao estudo da palavra de Deus? Ó, pelo menos uma aqui que conhece a brincadeira Espadas para o Ar, que é a Josi. Gente, devia ter um jeito de fazer isso online, né? Ainda não achei. Eu vi que alguém perguntou aqui se vai ficar gravado. O replay vai ficar liberado no meu canal mais tarde, tá? Então, nós não podemos desprezar a Bíblia. Ela não é só mais um livro. E aí eu quero ler aqui com você, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Pega aí a sua Bíblia, abre comigo. Eu vou ler para você essa passagem na versão da Bíblia NVT, tá? Abre aí a sua Bíblia, tá lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler com você o versículo 16 e o versículo 17, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Como é mesmo o nome? Espadas para o Apri. Coloca aí na internet que deve ter o vídeo de alguém fazendo. Mas, gente, é uma brincadeira super top. Na minha época, isso, gente, obrigava a gente a saber os livros da Bíblia. Então, ó, 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, quanto mais a gente lê da palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais ela se aprofunda do nosso coração e mais ela vai nos proteger dos ataques. E, gente, Satanás, ele usa diversas estratégias para ferir e para roubar o nosso coração. Ele usa a estratégia de você não crer que ele existe. Ele usa a estratégia de fazer tanto barulho ao seu redor, que você não pare, não consiga ouvir a voz de Deus. Ele usa também a estratégia de quê? De ocupar a sua mente com aquilo que não é verdade, de nunca deixar você chegar perto da verdade. Então, ele vai usando diversas artimanhas e nós precisamos ter
conhecimento da palavra de Deus para a gente conseguir vencer. Para quem está perguntando, a versão da Bíblia que eu usei foi a NVT. Então, diante da batalha espiritual, qual é o tipo de soldado que a gente quer ser? Ai, Pri, agora, depois dessa aula eu percebi que eu não estou me preparando para essa batalha. Ai, Pri, eu tô percebendo que faltam algumas coisas para eu ser um pouco melhor. Entendo, o intuito aqui dessa aula com você não é colocar medo, não é fazer você ficar ansiosa, não é fazer você ficar preocupada, é trazer um alerta. Eu tava vendo aqui o comentário da Josi dizendo que o Kim já memorizou esse versículo, né? E pensando nos nossos filhos. Um dos grandes perigos da questão da batalha espiritual é o quê? Os nossos filhos, como eles estão sendo educados, como eles estão sendo criados. Eu lembro, por exemplo, eu estava conversando com o Técio, meu esposo, que na época da faculdade, gente, eu fiz federal. E olha, foi há uns 10 anos atrás que eu entrei na federal aqui do Ceará, tá? Só que na minha época já era o caos. Na minha época já era perdição, já era bebida, prostituição. E principalmente professores muito, né, como é que eu posso dizer, amistosos, tentando colocar as verdades do mundo dentro da nossa mente. Só para você ter ideia, eu tinha professora que dizia que Lilith, que na verdade é um demônio, né, na mitologia judaica, era a primeira versão de uma mulher feminista. Então, não é de hoje que o problema está aí. A questão é como é que nós estamos, por exemplo, preparando os nossos filhos. Você que é mãe de uma criança, como que você está preparando o coração do seu filho para enfrentar as mentiras de Satanás todos os dias? Ai, não, Pri, mas ele é uma criança. Pois é, justamente nessa hora que você tem que preparar. E outra, como que você vai interceder pela sua família, interceder pela sua casa? Como que você vai se posicionar como uma mulher sábia sem a sua armadura? Sem estar bem treinada, sem estar bem protegida? Eu, Pri, já tentei fazer isso e não funcionou. Eu, Pri, já entrei em batalhas espirituais que eram grandes demais. E espiritualmente eu estava despreparada. Ai, Pri, era porque você não conhecia a Bíblia? Não, era porque eu estava sendo negligente. Porque eu não estava me alimentando bem de Deus, eu não estava bem com Deus e me metia onde Deus não me chamou. Existem muitas pessoas dentro da igreja, tá? Que estão há muitos anos, mas estão sendo constantemente feridas e atacadas porque ainda não aprenderam a vestir a armadura de Deus. Eu tenho muito mais coisa para falar com vocês sobre esse assunto, tá? Vou inclusive tirar algumas dúvidas de vocês aqui ao vivo. Se você tem dúvida, aqui embaixo nos 3 pontinhos, manda a sua pergunta aqui que eu vou já tirar 5 minutinhos para responder para você, tá bom? Mas esse assunto sobre batalha espiritual, eu liberei um curso super acessível para todo mundo que quer entender melhor. O nome desse curso é Batalha Espiritual. O que tem lá dentro dele? Eu peguei esse livro aqui, ó, que é um clássico, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Pri, esse é um livro teológico? Não, ele é uma narrativa em que C.S. Lewis usa uma história para mostrar as estratégias que Satanás usa contra o nosso coração, como ele usa as nossas próprias tentações, como ele usa a nossa mente, tá? Para nos derrotar. E aí, nesse livro aqui, eu estudei ele, certo? São aulas, né? São 5 aulas, se não me falha a memória, agora eu tenho que conferir, só sobre esse livro aqui, estudando capítulo por capítulo, explicando para você, mostrando qual a conexão do que ele está falando com o que está na Bíblia. E aí, eu transformei isso num curso, são aulas gravadas. Lá vai ter o resumo todo do livro, então, ainda que você não tenha o livro, ou que você não tenha lido, você consegue entender o que eu estou explicando lá. E aí, além disso, dentro desse mesmo curso, eu coloquei 5 aulas sobre batalha espiritual. Essas aulas eu vejo com você cada uma, tá? Dessas partes aqui da armadura. Quais são as partes, Pri? Me lembra aí, eu estudo com você sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, sobre a espada, que é a palavra de Deus, sobre a couraça da justiça, o cinturão da verdade e a sandália do evangelho da paz que a gente tem que calçar, tá bom?
Pri, qual é o nome do livro? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Não é um livro tão fácil de entender para a maioria das pessoas, mas todo mundo que assistiu essas aulas tá aí de prova, né? Tá até a Josi aqui dizendo. Tá aí de prova que você vai sair entendendo. Então, esse curso, ele é só R$ 29,90. Você tem 5 aulas sobre o livro de C.S. Lewis e mais outras 5 aulas só sobre Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, em que eu aprofundo de forma tranquila, né, fácil de entender e prática para você sobre esses assuntos, beleza? Para quem quer entrar no curso, é só você comentar aqui a palavra batalha, tá bom? Que você vai receber o link, vai receber todas as informações aí no seu direct. Comenta aí a palavra batalha, beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Ó, Pri, tem o curso só da armadura ou só tem ele no combo? Gente, o curso Armadura de Deus, ele é um presente dentro, tá? Do estudo aqui de C.S. Lewis. Pri, eu só quero o estudo. Tá tão barato, gente. Vai lá e compre, depois você vai ver que as aulas de C.S. Lewis, elas vão se conectar tanto com o que eu falo no curso, uma coisa completa a outra. É por isso que eles estão juntos, tá bom? Só R$ 29,90. Pri, esse valor vou pagar todo mês? Não, você paga uma vez e você tem acesso ao curso durante um ano. Você faz lá o seu pagamento e você vai ter acesso à nossa plataforma de alunas, tá bom? Ó, Pri, eu quero muito ser uma mulher mais sábia, me revestir das armaduras. Então, ó, você só tem uma armadura para se revestir, que é essa que eu estudei aqui com você, e que lá dentro, tá, do curso Batalha Espiritual, você vai entender bem direitinho cada um dos itens, tá bom? Gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre Batalha Espiritual, né? Tanto sobre o assunto como sobre o curso. Tenho ainda uma novidade para falar para vocês, só que antes eu quero responder as dúvidas de vocês, tá bom? 0 dúvidas. Será possível que eu fiz uma aula tão clara que vocês entenderam tudo certinho? Me contem aí. Isso aqui eu já falei. Pronto, beleza. Pri, o seu clube de leitura, quando abre vaga? Em 2024, Sabrina, a gente tem uma única turma, tá? Mas você já pode entrar no meu curso Leia Mais e Melhor, que ele vai te preparar, tá bom? Para o Clube do Livro. Entra no curso que já vai te dar muitos insights. Pri, essa aula vai ficar gravada em algum local? Sim, no meu canal. Lá na outra rede, né? Aquela que são, como é que se diz? Vídeos maiores, que eu não posso ficar aqui comentando o nome dela, senão o Insta derruba a live. Beleza, vamos fazer o nosso print e aí eu conto pra vocês a novidade que eu tô preparando de algo maravilhoso que a gente vai viver juntas do dia 1 ao dia 7 de março. Já fica aí com essa data na sua cabeça, tá bom? Jaqueline, meu bem, chama no direct, tá? Pra gente poder te ajudar. Vi aqui a sua mensagem. Deixa eu ficar quieta pra vocês fazerem a foto. Printa aí, meu povo. Printou? Tudo certo? Ó, tem uma última dúvida aqui que eu vou responder. Pri, temos que nos vestir das armaduras todos os dias? Yes! Todos os dias você tem que estar com seus pés firmados, né? Vamos lá, cinturão da verdade tem que estar aqui, ó, todos os dias. Você tem que estar com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, todos os itens. Pri, por que tem que ser todo dia? Você acha mesmo que o inferno, ele dorme no ponto? Você acha que Satanás vai te dar um segundo de descanso? Gente, os filhos das trevas, aqueles que servem o mal, eles não têm medo de fazer jejum. Eles não têm problema de ficar trancado lá no lugar em que eles adoram o demônio. Eles passam dias trancados, eles fazem a oferenda, a oferta que for preciso. Tudo que eles precisarem, eles estão lá pagando o preço. E a gente, né, que é filha de Deus, fica aqui nesse, não sei se vou, não sei se visto a armadura. Então, ó, tem que vestir sim a armadura de Deus todos os dias. Por quê? Porque o inferno, ele não descansa, ele batalha contra você todos os dias, tá bom?
Pri, eu quero mais informações sobre o curso Batalha Espiritual. É só você comentar, meu bem, a palavra batalha. Comenta só ela que vai chegar o link pra você no seu direct, tá bom? Vamos lá, a nossa novidade. Dos dias 1 aos dias 7 de março, já pra começar o mês do meu aniversário, né? Eu sou dessas, gente, falta um mês. Eu já estou avisando que vai chegar o meu aniversário. Sou super animada com isso. Meu aniversário é só no final de março, mas para começar o mês com chave de ouro, vou fazer um curso gratuito com vocês, tá bom? Que vai ser um curso todo baseado no livro de Ruth. O meu foco nesse curso é mostrar para você, na prática, como que eu faço para estudar a Bíblia. Você vai vir, vai ter aulas ao vivo comigo lá no meu canal. Você vai ter material de apoio, vai ter resumo, vai ter tudo que é necessário para você aprofundar e estudar a Bíblia, para você dar os seus primeiros passos no seu estudo. Pri, eu quero muito participar desse curso de Ruth, né? É um curso, gente, Pri, qual é o custo? Custo zero. O custo é você dedicar o seu tempo e a sua hora dos dias 1 aos dias 7 de março. Eu vou liberar daqui a pouco no meu feed um post explicando tudo sobre o curso. E aí lá vai ter uma palavra-chave que você vai comentar no post, tá bom? Para você fazer o seu cadastro e você entrar no grupo. O grupo do curso vai estar lá silencioso, sem nenhuma palavra, sem nada lá, né? Não vai ter mensagem, não vai ter nada. Você vai entrar, vai ficar quietinho lá no grupo, aguardando as instruções. Quando o grupo, né, completar a quantidade de pessoas lá do grupo do WhatsApp, eu vou passar lá, vou dar as boas-vindas e vou liberando o material que você vai precisar para o nosso curso, tá bom? Então, ó, comenta aí o símbolo do foguinho, você que vai estar comigo no curso gratuito de Ruth, tá certo? É um curso com foco em quê, Pri? Estudar a Bíblia e entender como que Deus opera a restauração dele na nossa vida. Ó, já tem gente aqui dizendo que vai fazer de novo. E se você já fez esse curso comigo, não se preocupa, vem pro curso, porque Deus sempre libera coisas novas, tá bom? Então são esses os recadinhos do coração. Se você quer ser treinada sobre batalha espiritual, eu espero você lá dentro do nosso curso Batalha Espiritual. Quero muito te ajudar, te mostrar as verdades que tem dentro da palavra de Deus, para você não andar mais por aí, tá? Sem estar bem preparada, sem estar bem protegida. O nosso papel é confiar em Deus, é entender naquilo que ele está fazendo, tá? E também se preparar, estudar a Bíblia, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe muito o seu coração e corre lá no feed, tá? Que em 5 minutinhos no máximo já vai estar disponível lá o post sobre Ruth para você se cadastrar e entrar no nosso grupo. E, por favor, chame as suas amigas para estarem lá, estudarem junto com a gente, tá bom? Então, ó, beijo, Deus abençoe muito a sua semana, bom final de semana, bom feriado, que Deus guarde você, guarde a sua família e aproveita esse feriado para orar, para estudar, para estar junto com a sua família, tá bom? Para aprofundar mais o seu relacionamento com Deus. Deus te abençoe.